Olá pessoal, nessa aula nós estaremos aí continuando essa série de JavaScript que já está bem nós já estamos aqui na área intermediária. Então, continue acompanhando aí que nós estamos chegando aí na reta final do curso. Temos apenas aí aproximadamente 20 e poucas aulas para terminar. Então aqui você vai ter um curso totalmente completo, gratuito de JavaScript, para que você consiga aí já aprender as habilidades essenciais dessa linguagem, que é uma das linguagens mais usadas hoje. Perfeito? E hoje nós estaremos trabalhando aqui com a igualdade de objetos. E nesse exercício, basicamente, nós iremos criar duas funções para comparar objetos, usando o que foi feito na última aula. Então, nesse exercício, nós iremos criar dois objetos endereço e depois nós vamos comparar se esses objetos são iguais em questão de propriedade e depois se eles são iguais em questão de endereço de memória. Tá, já vou explicar. Então, por exemplo, nós vamos criar aqui um objeto endereço. Então, function endereço, que recebe rua, cidade e CEP. Depois, nós vamos definir essas informações aqui de rua, cidade e de CEP. Ok, então nós vamos agora criar dois objetos de endereço. O endereço 1, okay, que vai receber o objeto endereço. Nós vamos criar aqui um objeto 1, né? Vamos passar as propriedades dele aqui, como nós já vimos aí na última aula. E similarmente nós vamos criar um objeto endereço 2. Ok, então agora que vem a parte do exercício. Você vai ter que criar uma função que compara se os objetos são iguais. Ok? São iguais em dois sentidos. Primeiro, se eles têm as propriedades iguais. Então, você vai criar uma função aqui, uma function, se são iguais, que vai receber o endereço 1 e o endereço 2 para comparar um com o outro. E aqui dentro você vai comparar se as propriedades são iguais e você vai retornar um true ou false. Depois você vai criar uma função que compara se eles têm endereço, memória iguais, que vai receber o endereço 1 e o endereço 2. E aqui, por que eu digo endereço de memória? Se você lembra das primeiras aulas, nós temos os tipos de valor e os tipos de referência. Os objetos são do tipo referência, ok? Então, esse é o exercício que você deve fazer para essa aula. Então, lembrando que uma dica, aqui nós vamos estar comparando se a referência do objeto aponta para o mesmo local na memória. Se isso aqui não faz muito sentido, é bom que você volte lá e veja os tipos de referência e tipos de valor que estão aí nas primeiras aulas desse curso para que você entenda melhor o que eu estou falando aqui. Referência. Então dê um pause aí e depois volte aqui para que você consiga acompanhar esse exercício. Perfeito? Então, vamos aqui fazer a primeira função. A função são iguais. Então, para comparar as propriedades, existem várias formas de você fazer isso. Então, se você fez de uma forma diferente, não entenda que você fez errado, porque existem várias e várias formas de fazer isso aqui. Então, a forma mais simples, talvez, de fazer seria fazer isso aqui. Return. Nós vamos comparar propriedade por propriedade. Vamos comparar a rua. Se a rua é igual a endereço 2 ponto rua e endereço 1 ponto cidade é igual a endereço 2 ponto cidade. Lembrando aqui que é bom que você use a igualdade estrita, que é quando você usa os três pontos, os três iguais, né, para que ele compare estritamente. E claro, nós temos que comparar também o CEP. Então nós vamos pegar aqui o CEP do endereço 1 e 2 e vamos comparar um com o outro. E ele vai fazer esse cálculo aqui, né, vai fazer essa expressão e ver se ele vai retornar true ou false. Então nós já podemos ver o resultado aqui, né, chamando o console log são iguais
passando o endereço 1 e endereço 2. O que ele vai retornar para a gente? Nós temos um true porque realmente eles têm as propriedades exatamente iguais, ok? É possível também que você faça aqui o tem endereço. Nós vamos agora para o tem endereço memória iguais. Nós vamos comparar agora se o endereço da memória é igual. Esse aqui já é extremamente mais simples, né? A única coisa que você tem que fazer é fazer isso aqui. Você vai retornar a comparação de endereço 1 com endereço 2. E aí nós podemos verificar isso aqui fazendo console log de tem endereço memórias iguais, passando endereço 1 e endereço 2. Perfeito? Então, aqui ele está false. Por quê? Eles apontam para locais diferentes na memória. Esse aqui pode estar apontando para um lugar na memória, um espaço específico, e aqui um outro espaço. Porém, se eu viesse aqui, por exemplo, aqui em cima, e declarasse um novo objeto endereço 3, e jogasse o endereço 1 aqui para dentro, eu fizesse a comparação de endereço 1 com endereço 3, agora o que nós teríamos? Um true. Por que eu tenho um true aqui? Porque esse endereço na memória e esse endereço na memória são iguais, porque o que eu fiz aqui é passar a referência de onde esse objeto está armazenado para dentro desse outro objeto, endereço 3. Logo, quando eu comparei os dois aqui, eu estou comparando o mesmo endereço de memória. Perfeito? Então é isso. Se você quiser fazer de outra forma aí também, se você fez de outra forma, deixe no comentário para que você também possa compartilhar esse conhecimento com os seus colegas, ok? Então é isso. Nós nos vemos na próxima aula.